São as imagens da destruição que foi feita em Gaza pelo Estado de Israel. As imagens foram feitas por um drone no início de 2025 e essa destruição se aprofunda. Todos esses lugares que estão sendo filmados eram casas, eram prédios, eram hospitais, eram escolas. Conflitos armados não são completamente descontrolados. Conflitos armados seguem regras internacionais que devem proteger principalmente os civis. Ou seja, não se pode atingir civis, mas nesse caso, com a destruição de Gaza, a gente vê que foram atingidos. Nesse momento, Israel tem uma guerra contra o Irã. Ah, mas Bia, não é guerra. É guerra. Israel, ao bombardear o Irã sem ter nenhuma motivação direta, declarou guerra. Mas mesmo que você não queira colocar no nome guerra, está em conflitos armados. E o direito internacional que versa sobre isso é o direito internacional dos conflitos armados, também conhecido como DICA, DICA. E por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas vezes as pessoas acham que por não ser uma guerra declarada, não tem que se entrar nas leis internacionais. Gaza é a representação total do colapso das leis internacionais. O mundo permitiu que o Estado de Israel flexibilizasse, esgarçasse ao máximo as leis internacionais que protegem principalmente os civis e as instituições para que pudesse promover esse nível de destruição em Gaza. Com a desculpa de buscar o Hamas, a situação de Gaza é catastrófica. Se você olhar todas as imagens, você tem a impressão que Gaza não foi destruída por uma guerra simples, e sim que alguém jogou uma bomba nuclear ali. É o tamanho da quantidade de bombardeio. E aí, é nesse momento que Israel começa também a sofrer tipos de ataques do Irã que violam leis internacionais, cabe a gente refletir de forma muito ponderada até que ponto a gente pode admitir esse tipo de coisa. E até que ponto a responsabilidade do Estado de Israel por essa quase que desqualificação das leis internacionais. As leis internacionais elas foram descumpridas várias vezes. A gente pode mostrar várias guerras, Mianmar, Vietnã, a própria Guerra das Coreias, mas a gente está falando de uma situação onde tudo foi relativizado. A gente viu a destruição de uma territorialidade em tempo recorde e o mundo, de uma certa forma, permitiu. Quando Israel bombardeou o Líbano e começou uma guerra contra o Hezbollah e que destruiu a territorialidade, parte da territorialidade do Líbano, explodiu áreas civis, atacou hospitais, atacou escolas, matou mais de 3 mil civis em menos de uma semana, também estava descumprindo o direito internacional. E o mundo fechou os olhos para isso. Quando Israel invadiu Gaza com a desculpa de pegar o Hamas e destruiu todos os hospitais de Gaza, todas as escolas, matou a maior quantidade de funcionários da ONU da história da ONU, matou a maior quantidade de jornalistas da história dos conflitos armados, na história moderna dos conflitos armados, ela também estava descumprindo as legislações internacionais e o mundo estava fechando os olhos. Quando Israel bombardeou a embaixada do Irã na Síria, em Damasco, matando parte da missão diplomática, onde, de acordo com a Convenção de Viena, as missões são áreas invioláveis, Israel também estava descumprindo as regras internacionais e o mundo fechou os olhos. Quando Bashar al-Assad caiu na Síria e Israel aproveitou esse momento de desorganização do Estado sírio que se aprofundou, foi lá e tomou parte do Estado sírio invadindo aquela territorialidade, ela também descumpriu regras internacionais e o mundo fechou os olhos. Quando Israel bombardeia o Iraque, alegando que está atrás de milícias, também está descumprindo acordos internacionais e regras internacionais. Quando Israel bombardeia o Iêmen por causa dos Houthis, e bombardeia áreas civis, e bombardeia aeroporto, e bombardeia hospital, também está descumprindo. Nos últimos 2 anos, a gente viu um Estado violar todas as convenções. Eu não estou falando de convenção só de Genebra, não. Convenção de Viena, todas as outras foram descumpridas. Todos os acordos internacionais que foram firmados nos últimos 80 anos pós Segunda Guerra Mundial foram jogados no lixo. E o Ocidente permitiu, porque no final das contas o Ocidente estava vendo o seguinte: olha gente, já é o Ocidente do Oriente Médio, ele pode tudo. Só que ao mesmo tempo o Ocidente desqualifica o Sul Global. E o Ocidente enfiou na cabeça que o Sul Global não tinha condições nenhuma de retaliação. E tem. O Irã vai ganhar essa guerra? Muito difícil, vamos ser muito sinceros. Sinceramente, eu acho que ninguém devia estar torcendo por uma guerra como se fosse time de futebol. Isso não é a Copa do Mundo de futebol, como vocês estão olhando aí, a Copa dos Clubes. Isso é guerra, isso é terror, isso é pânico para a população civil, que é a grande vítima dessas guerras. O ideal é entrar o adulto na sala e falar, vamos resolver isso. E vamos resolver sem a submissão, por exemplo, do Irã. Porque não existe nem na regra internacional nenhuma obrigação, nenhuma proibição de qualquer país do sul global ter um projeto nuclear se for para fins pacíficos. Quando a gente fala fins pacíficos, é produção de energia, produção de coisas na área médica, porque precisa muito de questões nucleares. Então, assim, a gente sabe que também tem a ver com o impedimento de autonomia dos países do sul global.
Israel faz o trabalho sujo para o Ocidente. E não sou eu que estou falando. Foi o Merz, foi o primeiro-ministro da Alemanha, numa entrevista durante o G7, falou: o Israel faz trabalho sujo para nós. Ele falou: faz trabalho sujo para nós no Irã, e eu vou estender isso, faz trabalho sujo para nós em todos os países do sul global. Nesse período de ascensão do sul global, nesse período onde a gente tem mudanças profundas da ordem mundial, da organização internacional, quando você não consegue controlar mais isso com pressão econômica, porque esses países são muito independentes e estão crescendo muito, e eles têm o apoio de um outro player muito importante, que é a China, a única forma de parar esse crescimento desses países é através da guerra. E guerras que são trabalhadas todas com lógica de barbárie. Então sim, o Irã cometeu o crime de guerra ao atacar o hospital, mesmo com o argumento de que havia uma base ao lado do hospital. Porque quando vai atacar tem que se observar se há alguma área hospitalar, área civil próximo. Isso está na Convenção de Genebra. Porém, o fato do Irã ter cometido um crime de guerra não retira quem criou o colapso das regras internacionais, que foi o Estado de Israel. E a única coisa que o Irã está fazendo é seguindo a cartilha de Israel. E eu espero que os adultos entrem na sala, porque a coisa está ficando muito séria.